Fala, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao canal da X7 Motors, um novo conceito em carros de luxo, esportivos e hypercars aqui em Porto Belo, Santa Catarina. Um lugar onde a paixão por carros se torna uma experiência. Hoje eu quero apresentar a vocês um belíssimo clássico. Na verdade, um ícone, a BMW 328i Série 3 1996 E36. Esse carro que está exposto aqui na X7 Motors, que eu vou deixar o valor na descrição de vídeo. E para mais informações, o contato fixado no comentário abaixo. Para você que é um entusiasta, um colecionador, um amante de carro, não tem como não se impressionar por esse modelo, com certeza. Em belíssimo estado de conservação, com motorzão V6 em linha com 193 cavalos. Para a década de 90, isso daqui com certeza era algo extraordinário, que eu quero mostrar todos os detalhes para vocês e contar um pouco da história desse clássico no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando esse belíssimo clássico a vocês, contando um pouco da história. A Série 3 ela fica abaixo da Série M3. Foi um dos modelos mais vendidos da BMW, em torno de 75 mil unidades de forma global. Então ela é muito reconhecida, com certeza. Qualquer um que vê esse modelo E36 na rua, com certeza vai conhecê-lo. A primeira geração foi lançada em 1975 com o modelo E21. Até então ele era um coupé. A segunda geração em 1981, já com o modelo E30, aí sim já se passou a ter sedãs 4 portas. A terceira geração, que é essa que eu estou mostrando a vocês, foi lançada em 1995, que é o famoso modelo E36, que tinha sedã, perua, coupé, até hatch com 2 portas. Então é um modelo que substituiu a 325i. Isso aqui para a década de 90 era algo extraordinário, um carro premium. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar aqui pela frente do veículo, mostrando todo o conjunto óptico. Lembra, viu? 1996, nada de LED. Então aqui a indicação de seta, que é halógena, como farol alto, farol baixo, todo detalhe em preto fosco aqui na interna, que realmente fica bem destacado. Aqui farol de neblina mais abaixo, os vincos do para-choque bem pronunciados. E uma ideia aqui referente a isso, tá? Anteriormente, na segunda geração, era um modelo mais quadradão, né? Esse daqui entrou com linhas mais retas, começando um pouco a arredondar. E aí a questão da engenharia, da parte de design, o Klaus Luther desempenhou esse carro com esse desenho que realmente marcou aqui gerações. Todo o detalhe em preto fosco, atravessando toda a parte aqui do para-choque, aqui abaixo também. Então você vai ter a grade inferior com esse detalhe em preto fosco e a grade superior já com esse detalhe cromado e as aberturas de ar aqui em preto fosco com aqui a escuderia BMW. Então realmente é um modelo que dispensa comentários. Os vincos aqui da parte dos para-choques e também a parte do capô vindo até a frente, que realmente vai deixar muito detalhado esse modelo icônico da BMW. A sua motorização é 2.8 aspirado a gasolina com 193 cavalos com um torque de 28,6 kgfm a 5.300 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 6 cilindros em linha, injeção do tipo multiponto. E para a época ele já tinha leitor OBD2, que é para você colocar o scanner ali para fazer alguma leitura referente ao carro. Também uma ECU com controlador digital para justamente fazer as correções necessárias na parte de injeção, principalmente na parte de performance. Câmbio automático de 5 marchas com conversor de torque. Esse aqui é o motor M52, um dos últimos lançado pela BMW, com 6 cilindros em linha. Tanque de combustível de 65 litros e o consumo urbano em torno de 7 km por litro e rodoviário 11 km por litro. Velocidade máxima em torno de 230 km por hora e um 0 a 100 de apenas 7,8 segundos. Isso daqui para a época, década de 90, algo extraordinário. E um outro detalhe peculiar, tração traseira. Esse carro é muito procurado hoje para drift. E um detalhe interessante, os engenheiros aqui fizeram todo um estudo
e distribuíram o peso, 50 no eixo dianteiro, 50 no eixo traseiro, tanto que vocês vão ver que a bateria fica lá atrás, no porta-malas, enfim. Algo extraordinário que a BMW desenvolveu na época, com muita performance. Aqui ele tem os braços pantográficos, também a manta acústica aqui acima e a manta entre a parte do painel e o motor. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. Se você gostou desse vídeo, desse clássico, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, qual é a sua história que você já teve aqui com esse carro. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo e deseja acompanhar outros vídeos de clássicos como esse, de luxo, Hypercars, se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que publicamos todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas. Essa aqui é uma aro 18, tá, gente? O dono do carro ainda tem o modelo das rodas originais, que é um aro 15, com pneus 205, 60, roda de 15 polegadas. Aqui é um perfil 235, 48, roda de 18 polegadas, que peculiarmente é muito bonita. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam dessa roda. Vou abrir aqui a imagem para mostrar o comprimento do veículo, que mede 4 metros e 43 centímetros. Vão livre de solo, 14,3 centímetros de altura. Esse aqui está um pouquinho mais baixo porque o cliente optou pelas molas da ABAC. Também você tem aqui, detalhe, como falei para vocês, né? Linhas mais retas. Depois que ele começou a ser um pouquinho mais arredondado nessa terceira geração, com uns vincos aqui que realmente ficam bem aparentes, atravessando toda a parte do carro, uma saia lateral, esses acabamentos aqui em preto fosco. Também refletor noturno e indicação de seta aqui na parte da lateral. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, praticamente toda a parte envidraçada é com detalhe em preto fosco, aqui também, e aqui a cor predominante que é um branco polar. As maçanetas também com os detalhes em preto fosco e aqui teto solar, tá? Isso daqui para a época, gente, era algo que era um opcional, tá? Não vinha no modelo. O cliente que escolhia montava o carro de acordo com o seu perfil para poder estar deixando ele da forma que ele achava melhor. Tração traseira aqui, você tem a opção com suspensão do tipo independente com eixo em Z. Para a época atendia muito bem, é tanto que o carro é muito utilizado para drift por conta da tração traseira, como eu disse na apresentação do motor. Na parte traseira, vocês vão ver o detalhe aqui com todo esse acabamento em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque, aqui abaixo também e a ponteira aqui do lado esquerdo. Toda a parte de iluminação é halógena, tá? Sai da parte lateral, vindo até a tampa traseira e as inscrições 328 e o logo aqui BMW. Aqui é a trava da chave, você aperta aqui para fazer a abertura do porta-malas, que são 436 litros. E aqui uma outra peculiaridade desse clássico, praticamente 95% dele é original, tá? Pouquíssimos detalhes mesmo, então você vai soltar essa parte aqui, ó. É um kit de ferramentas aqui para você fazer o uso, todo original. Aqui ainda no veículo, então um detalhe bem interessante, né? Kit de primeiros socorros, tem alguns modelos que ficam aqui travados, né? Esse aqui foi retirado o plástico, também a disqueteira, tá? Então assim, é algo muito peculiar no carro, que realmente deixa aqui destacado esse clássico. Você tem o step aqui de uso temporário com a roda em aço para fazer a troca se necessário, tá? Todo o acabamento também aqui. E lógico, não tinha câmera de ré para a época, tá? Mas olha um outro detalhe aqui. 1996 e já tínhamos braços pantográficos aqui nesse sedã. Isso se destaca como um sedã prêmio aí para a época, que realmente marcou gerações. Na parte de segurança, freios a disco nas 4 rodas que são ventilados com ABS e outro detalhe, tá? Airbag duplo. Isso já para aquela época já tinha no modelo, enquanto os outros carros no Brasil nem tinham esse item de segurança. Esse daqui já contava. Na fileira dos bancos traseiros, entre eixo 2,70 metros. É um sedã médio e já tinha esse espaço aqui de entre eixos que realmente traz muito conforto. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar para mostrar aqui o detalhe para vocês, ó. Praticamente sobra em torno de 2 dedos, como vocês podem ver na imagem. Toda a parte do teto cinza, com as alças, a abertura aqui do teto que você tem acima também, que para a época era algo revolucionário. E tudo que vem de série aqui na interna foi pedido a critério, montado o carro pelo perfil do cliente, tá? Então você tem aqui o ajuste referente aos vidros elétricos, tá? Todo o acabamento aqui em couro ecológico, bem macio ao toque. Aqui já em plástico rígido,
tá? Você tem também aqui um porta-trecos, mas não tem saída de ar-condicionado aqui para a fileira traseira. Olha a parte do túnel central, a dimensão que tinha para a época. Iluminação aqui na parte lateral também. Vou descer aqui para mostrar os detalhes ainda para vocês na fileira dos bancos traseiros. Então você tem aqui os alto-falantes, tá? Cinto de 3 pontos é somente do lado esquerdo e direito. Então você puxa aqui do centro, como vocês podem reparar, e um outro abdominal aqui ao centro. Descansa-braço também. Aí você puxava aqui, ó, aqui à frente, para poder colocar os dois porta-copos para estar utilizando aqui no interior do modelo. Toda a parte da porta aqui com acabamento em plástico rígido, tá, gente? Só que é com plástico um pouquinho mais macio e referente aqui aos vidros elétricos e a abertura aqui da porta traseira, que eu vou continuar mostrando os detalhes desse clássico aqui para vocês. Na fileira do banco dianteiro, ó, começando pela chave, tá? Inscrição BMW, bem nostálgico isso aqui, viu? Nada de chave presencial, tinha que abrir aqui e destravar para ter acesso ao veículo. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês. Na fileira dos bancos dianteiros, ajuste elétrico, tanto para o lado do motorista e passageiro. Isso aqui é algo que é feito o pedido, tá? Não vem de série no veículo, então você escolhe. Então tem vários itens que eu vou mostrar a vocês aqui. Então você consegue colocar para frente, para trás, ajustar o ângulo das pernas, a altura do banco, a inclinação das costas, tá? Olha toda a parte da qualidade do couro aqui. Então um couro ecológico, tá? Então realmente é um carro aqui que dispensa comentários. É muita nostalgia entrar nesse carro, que eu vou mostrar os detalhes aqui para vocês. Vamos lá, só vou ligar ele aqui mais pouco tempo, tá, gente? Estou dentro da loja, só para vocês escutarem o barulho do motor aqui, tá? Então ele tem toda a parte aqui que realmente tem muito item aqui que não era de série na época. O cliente tinha que realmente optar, tá? Então você tem aqui ar-condicionado digital 2 zonas, que para a época, década de 90, era algo extraordinário. Toca-fita aqui, tá? E um detalhe do toca-fita também, tá, gente? Você vai na parte de manual e ele tem também ali uma fita cassete justamente para reproduzir a parte do manual do carro. Engraçado, né? Muito interessante essa questão também. E para não ficar só nas minhas palavras, olha aqui, ó. Manual de instrução, inscrição BMW do manual do carro. Olha aqui, ó. Eu falei para vocês, tá? A fita cassete para você colocar aqui e reproduzir toda a parte de instruções do veículo. Fascinante isso daqui, viu? É realmente nostálgico estar nesse carro. Então você tem o toca-fitas aqui cassete, as saídas de ar aqui acima que você consegue regular aqui a parte da ventilação. Referente ao ar-condicionado, as saídas aqui referente para você direcionar o ar-condicionado, aquecedor do para-brisas, aqui para ligar o ar-condicionado, enfim. Ó, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra para o lado do passageiro, e o vidro traseiro referente ao aquecedor e o para-brisas, tá? Então é muito interessante, né? Para a época já ter todo esse recurso. Mas como eu falei para vocês, não vinha de série, tá? O cliente que escolhia no perfil de compra. Então você tem aqui referente a toda a parte de computador de bordo que você consegue fazer referente a consumo, temperatura, velocidade, distância, a tecla range aqui que é justamente para ver quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem do tanque, outras partes aqui que você conseguiria configurar. Um porta-trecos para estar utilizando por aqui, naquela época ainda tinha, tá, gente, ó, questão aqui para acendedor de cigarros. Falei para vocês, né, um câmbio automático de 5 marchas. Tá? Então você tem aqui para fazer os ajustes dos vidros elétricos, tá? Dos dianteiros e dos traseiros, tá? Olha onde fica o alerta aqui, bem fácil para estar utilizando, né? E aí você tem o câmbio automático com opção de ré, neutro, drive e a opção com as reduzidas aqui, né? Quarta, terceira ou segunda, tá? Justamente para uma descida de serra, para você utilizar como freio motor, enfim. Realmente são peculiaridades que você tem aqui nesse carro. Gostou dos detalhes até aqui? Se você puder deixar o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Na parte do console central, ó, você tem aqui um porta-trecos, descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque, com a costura aparente. Você puxa aqui, tem um outro espaço para você estar utilizando. Freio aqui manual, freio de estacionamento, tá? Então vou mostrar todos os detalhes aqui ainda para vocês do carro, ó. Revestimento do banco em couro ecológico, bem macio ao toque, com as costuras aparentes aqui e essas ranhuras. Essa parte lateral para trazer mais conforto. Aqui já tinha regulagem de altura do cinto de segurança, as alças no teto, o quebra-sol
quando você puxa aqui o espelho, já acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor não é do tipo fotocrômico, tá, gente? 96, então retrovisor aqui simples. Parte da iluminação para você ter aqui. E eu falei para vocês, né, o teto solar. Então você vem no botão aqui, ó, ele fecha essa parte da persiana, né? Enquanto os outros carros no Brasil era com a manivela, não sei se vocês lembram, né? Então você já tinha um BMW com esse recurso já automático aqui para abrir a persiana. Olha os acabamentos aqui referente à parte da porta, também os tweeters ali referente ao sistema de som, airbag duplo. Para a época, meus amigos, isso é algo extraordinário. E aqui também, ó, porta-luvas, você consegue acessar as saídas de ar-condicionado por aqui. O acabamento da parte do painel aqui, tudo no plástico rígido, tá, gente? Para a época, nada de tanto luxo assim, não. Aqui também as saídas de ar-condicionado, os tweeters, aqui para você acender a parte da iluminação aqui da parte do farol do carro, acender aqui o farol de neblina, tá? E também a parte aqui lá atrás. Você tem aqui a regulagem eletrônica dos retrovisores, pro lado esquerdo e direito você consegue fazer as opções aqui, tá? E aqui abaixo a abertura do cofre do motor também. A direção é hidráulica para a época, tá? Direção hidráulica. Olha aqui, acabamento em couro, bem macio ao toque. E olha aí, meus amigos, 1996. O carro está com 117 mil quilômetros. Praticamente aí bem original, tá? Um estado de conservação ótimo. Muita gente procura esse carro para comprar porque marca realmente a época, tá? Então você tem aqui um painel que para a época tinha muitos itens para você estar utilizando, como eu mostrei para vocês ali do computador de bordo. Marcador aqui referente a tanque de combustível, velocímetro. Aqui o conta-giros, temperatura do motor, referente ao airbag que está ali, freio de estacionamento, bateria, óleo. E aqui abaixo você tem as opções de quilometragem e você vai ajustando justamente por aqui para poder ter esses acessos referente a toda a parte que você tinha aqui de manual, de computador de bordo, de enfim, para poder fazer todo o acesso do veículo. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo que eu mostrei para vocês. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, vocês possam estar acompanhando lá depois. Vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Se você tiver interesse em negociar esse veículo, entre em contato com os nossos consultores de vendas aqui na X7 Motors para que você leve esse clássico, essa raridade aí para sua casa. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!